vou convidar aqui para subir no nosso palco virtual o Alcir Santos, diretor da CCL, que vai falar de transformação digital em uma empresa de serviços. O Alcir, que é formado em mecânica no nível técnico e superior, pós-graduado em gestão empresarial, ele atua há mais de 30 anos no mercado de certificações de equipamentos de segurança biológica, fluxo laminar, capelas de exaustão de gases e áreas limpas. Alcir, bom dia! Muito bom dia para você, como é que vão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus, voltando ao normal, novo normal. Tá certo. O palco é seu, Alcir. Tá bom, muito obrigado, viu? Bom, inicialmente, de verdade, gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Espero poder trocar com a equipe toda que tá assistindo essa experiência que nós tivemos. Eu tenho, antes de iniciar a palestra efetivamente, eu tinha duas coisas para falar. O primeiro, que para nós era um desafio, porque a nossa empresa é uma empresa pequena. Eu digo uma empresa pequena, a gente trabalha normalmente por volta de entre 30 e 40 funcionários, não mais do que isso, né? E um desafio importante, que depois eu vou colocar na minha apresentação, é que nós não temos um profissional de TI dentro da nossa empresa, um profissional que seja full-time. Temos prestadores de serviço que vão lá à demanda, né? Então, nós achávamos que isso seria um grande problema, um grande desafio, mas o resultado foi muito positivo. Então, é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vou iniciar oficialmente a apresentação, tá? Bom, vamos lá. A CCL é uma empresa que trabalha no segmento de certificação, uma empresa que já tem aí por volta de 30 anos de história, e é uma empresa que trabalha num segmento muito específico de mercado. A maioria das pessoas, sempre quando eu faço algum tipo de pergunta para eles, ou as pessoas perguntam o que eu faço, eu começo a dizer, e a maioria não sabe o que a gente faz, né? Então, aqui é uma empresa de certificação, trabalhamos no Brasil como um todo, já prestamos serviço para países aqui da América do Sul. E o que a gente faz de trabalho? A gente faz trabalho de fluxo laminar em equipamentos também de segurança biológica, capela de exaustão, áreas limpas e isoladores nucleares e farmacêuticos. Isso existe no Brasil, felizmente, alguns clientes já possuem essa tecnologia e nós fazemos, então, todo o acompanhamento deles ao longo do tempo para que fique funcionando os equipamentos e áreas também de uma maneira boa, né? Aqui um pouco da nossa parte de qualidade, falando um pouco da nossa equipe técnica, um pouco do nosso negócio, né? Como eu disse que nós atendemos aí o Brasil inteiro, hoje a CCL possui contratos de certificação com um pouco mais de 650 empresas espalhadas pelo Brasil. Então é um trabalho aí bastante extenso. A nossa equipe de campo é uma equipe grande, claro, como uma empresa pequena, quero reforçar isso, mas são técnicos viajando aí o Brasil todo e fazendo os processos de certificação, né? Aqui quase não vou falar de modalidade de serviço, é só um resumo para vocês entenderem. Nós temos apenas dois tipos de certificação, uma certificação standard, que são os testes mínimos solicitados pela norma internacional, e, por último, uma certificação premium. Aí é uma certificação bastante completa e todos chegando a uma base do que a norma internacional e alguns pontos da norma brasileira serão ou não atendidos. Falando um pouco para vocês, entrando efetivamente aqui no trabalho que eu queria dividir com vocês da Office Track, aqui era um pouco do que era o nosso processo de trabalho em campo, né? Sem a ferramenta e sem essa tecnologia. O processo de atendimento ao cliente era completamente manual. Os relatórios de certificação que a nossa equipe levava para fazer os trabalhos eram de 4 páginas para equipamento. Então, assim, eu vou tentar exemplificar. Se o nosso técnico vai fazer um processo de certificação em um equipamento de segurança biológica, como exemplo, ele levaria, então, 4 folhas aí, né, que tinha uma ordem de serviço mais o relatório. E se fosse para fazer o trabalho em uma área limpa, por existir mais testes ou coisas diferenciadas, aí ele levaria aí no relatório por volta de 10 páginas, tá? Os relatórios eram sempre impressos, então os formulários aí em 2 vias,
Os técnicos de certificação preenchiam todos esses campos dos relatórios e também da ordem de serviço de uma maneira manuscrita. Nos relatórios, todos os campos que nós precisávamos fazer os testes e que tinham cálculos, nós também tínhamos ali uma calculadora, né, para fazer obviamente, utilizar todas as fórmulas e chegar num resultado do teste, isso também era manual. E existia, claro que sim, relatórios de certificação que precisavam ser refeitos por N problemas, né? Quem está ou quem administra uma empresa de campo sabe o quanto que é difícil a gente organizar isso quando o assunto é totalmente manual. Aqui falando um pouco da ordem de serviço. Então, o que nós tínhamos em campo? Aqui era uma ordem de serviço básica para nós, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, no primeiro trabalho, aqui no preenchimento da ordem de serviço, vem ali os dados do cliente, né, onde é que o técnico precisa ir, quais são os relatórios que ele vai utilizar. Uma empresa que nós temos um cliente grande, para vocês também terem isso como um pequeno exemplo, nós temos eu acho que é o nosso maior cliente do Brasil, que tem equipamentos de segurança biológica. Eles têm 250 equipamentos instalados. E a certificação, claro, quando nós liberamos isso para a nossa equipe técnica, imagina, são 250 relatórios de certificação, não é? Como eu já disse, cada um com 4 páginas. Então, imagina a quantidade de papel que a gente gerava. Aqui, um exemplo de como era, na totalidade, os nossos relatórios de certificação. Então, imagina essa quantidade de dados aí sendo preenchidas manualmente, né? Não tenho vergonha de dizer, imagina quem administra isso, eu já fiz esse exemplo aqui um pouquinho atrás, os técnicos preenchendo aqui 250 relatórios. Aí a gente faz todo aquele treinamento dizendo, olha, você vai entregar um relatório que tem uma aplicação muito importante, esse relatório é válido, por exemplo, para uma equipe da Anvisa, se for fazer um processo também de certificação da própria empresa, e a hora que a pessoa pega um relatório desse, né, aí você vê que aquela letra está bonita, que você não consegue nem entender o que está escrito. Então, esse era, claro, um problema efetivo, não só da letra, mas também da apresentação como um todo. Aí começamos a encontrar uma dificuldade, claro, as tecnologias vão aumentando, vão trazendo coisas novas para a nossa equipe, né, para o mundo como um todo. Aí nós vimos a oportunidade de a gente melhorar e deixar isso de uma forma digital. Assim que vimos que deveríamos melhorar esse processo, iniciamos a busca no mercado nacional por fornecedores desse tipo de ferramenta. Fomos aí pesquisando, encontramos, claro, algumas empresas no mercado, e ficamos com a Office Track por alguns pontos que, para mim, foram muito importantes naquele momento. Quero repetir, nós não tínhamos uma equipe de TI, na verdade nós não temos até hoje, apenas a terceirizada, e nós achamos que essa ferramenta era uma ferramenta simples de ser implementada na empresa. E quando nós começamos a tratar de quais informações tinham no software como um todo, nós não imaginávamos que tinham coisas tão importantes que podia salvar a nossa empresa em outros aspectos, não diretamente ao atendimento ao cliente, mas, por exemplo, o técnico se desloca do ponto A até o ponto B, trabalha no cliente X tempo, então tudo isso nós temos uma informação muito tranquila e nós não tínhamos esse tipo de informação na empresa antes de ter esse trabalho. E por último, nós temos hoje, que de verdade é um parceiro nosso, que é o Danilo. O Danilo, efetivamente, Danilo, você me desculpa, mas eu não sei qual que é a sua função na empresa, eu acho que você deve ser gerente comercial, mas o trabalho que o Danilo fez de explicar todo o processo para nós e tirar todas as nossas dúvidas, isso foram várias reuniões. Então, essa segurança que eu tive no Danilo e, obviamente, na equipe que está aí dando suporte para ele, foi um fator bastante importante para nós e fizemos, então, essa parceria, tá? Bom dia, Alcírio, obrigado pelas palavras. Imagina, Danilo, é um prazer. Aqui, então, falando um pouco da transformação, né? O que nós conseguimos de resultado para a empresa? O projeto de implantação do nosso sistema, que foi muito customizado,
ele demorou aí por volta de uns 10 meses, tá? A implantação, para nós, foi complexa, sim, porque o nosso trabalho, por ser muito específico e ter muitos cálculos, foi uma tarefa importante para nós e complexa, como eu já disse. Nós temos uma característica, como nossa empresa é uma empresa que atua aí no Brasil inteiro e nós trabalhamos fazendo treinamentos com o pessoal da Anvisa no Brasil todo, principalmente na Anvisa de Brasília, que eles sempre nos contratam para a gente fazer esse tipo de atualização do nosso negócio, obviamente, os nossos relatórios já eram muito conhecidos no Brasil. Então, nós escutamos, felizmente, isso é uma coisa muito boa para nós, que quando a Anvisa chegava para fazer uma inspeção em uma empresa, seja ela qual for, e pegava o relatório, e os relatórios eram da CCL, eles se sentiam confortáveis já, porque já conhece a nossa empresa e, felizmente, sabe que nós trabalhamos de uma maneira séria. Eu estou fazendo esse comentário porque eu pedi como algo muito importante nesse projeto é que a cara do relatório continuasse sendo as mesmas, né? Com o mesmo trabalho, com o mesmo desenho, com as mesmas bordas, porque eu não queria trazer isso. Isso era uma coisa que eu não queria mudar na minha empresa. E eu sei que a equipe da 3Com teve um trabalho árduo para deixar do jeito que eu queria, né? Mas isso também foi uma coisa extremamente importante. Aqui, falando da responsabilidade, né? Como nós não temos uma equipe de TI, nós dividimos esse trabalho em 3 gestores que nós temos na nossa empresa. Temos um gestor da parte comercial, um da parte técnica efetivo, que é quem cuida da equipe que está em campo, e da parte administrativa. Então, esses 3 gestores foram os responsáveis por tocar esse projeto, basicamente do começo ao fim. Tivemos, então, um plano piloto aí que nós colocamos no mercado por volta aí do 9º mês, tá? E nos 3 meses que passaram, o que fizemos? Todos os ajustes necessários, né? Isso não deu certo, aquilo não deu certo, tínhamos um processo importante que estava impactando, aí também encontramos uma solução que foi nos dada e também tivemos aí uma pequena adaptação, porque como uma empresa como todas tem a sua cultura bem estabelecida, quando temos uma ferramenta nova de trabalho, basicamente nós queremos que essa ferramenta se encaixe na nossa empresa, né? E nem sempre é assim, obviamente. Então, também tivemos um ponto de adaptação da nossa empresa para trabalhar com esse software. O que eu vejo de ganho como um todo nesse processo? Os formulários, como eu acabei de dizer, foram montados exatamente do jeito que nós precisávamos, né? Os relatórios, nesse momento, os relatórios de certificação, eles são online, é muito simples e muito rápido e prático para trabalhar com essa ferramenta. Os nossos técnicos ficaram muito confiantes na entrega dos relatórios. Essa é uma coisa que nós tivemos, sinceramente, uma mudança de cultura muito grande dentro da nossa empresa. A transformação foi muito boa. A gestão da CCL também ficou mais segura em relação aos possíveis erros dos técnicos, né? E a rastreabilidade, isso é um ponto importantíssimo. Nós conseguimos uma rastreabilidade hoje de 100%. Então, temos uma empresa que fazemos um processo de certificação. Deixa eu usar mais uma vez o exemplo que eu dei desse cliente que tem 250 equipamentos de segurança biológica. E uma coisa que eu não disse para vocês, não comentei. Esse trabalho era feito de uma maneira bimestral, porque eles avaliaram internamente que o grau de risco na operação deles é extremamente grande. Então, a cada 2 meses, o nosso técnico ia e fazia a certificação aí de 250 equipamentos de segurança biológica. Imagina um gestor desse processo que me diz, olha, filho, eu estou com um problema em um relatório que vocês fizeram há 6 meses atrás. Então, essa rastreabilidade no software nos ajudou bastante, tá? E também tivemos um ganho em relação ao retorno dos nossos clientes, porque, sinceramente, foi extremamente positivo quando nós implementamos essa ferramenta e a ferramenta foi passada também para o nosso cliente, né? O resultado final foi bastante importante para eles, porque a partir do momento que nós entregamos o relatório, que eles assinam de uma forma digital,
esse relatório já é entregue para ele de uma maneira muito prática, que é via e-mail. Então, não existe a possibilidade, por exemplo... Não, claro que existe, né? Mas existia muito no passado de deixar o relatório guardado em algum lugar, ou às vezes arquivado de uma forma não tão correta, e aí depois que precisava levantar essa informação não era uma tarefa muito simples. Então, isso ajudou bastante no nosso mercado. Aqui tem uma carinha de como foi desenvolvido esse trabalho para nós, né? Então, aqui tem um celular onde nós passamos todas as informações para os nossos técnicos, então liberamos para eles qual é o cliente, o responsável, todas as informações aí para ele buscar dentro da empresa quem ele precisa encontrar, né? Onde esse equipamento de segurança biológica vai estar. Aí, aqui efetivamente nessa página já começa o teste de certificação, né? Então, como que ele consegue encontrar um relatório, na verdade, um equipamento. Então, ele vem aqui nessa setinha, ele já clica, já abre todos os equipamentos possíveis que ele pode ter, ele mesmo vai selecionando isso. Um pouco mais para baixo, falando das condições, como é que nós encontramos o equipamento, e assim vai. Assim é um pouco do nosso trabalho no dia a dia, tá? Os testes aí de contagem eletrônica de partículas, que é o que o mercado compra muito no Brasil, às vezes isso é extremamente importante para o nosso cliente, ele quer saber o número de partículas que tem em suspensão, para ver se ele vai ter um trabalho ou um problema, né, no processo de fabricação dele, ou enfim, nas análises. Isso, então, a gente vai preenchendo em todo este relatório. Por último, aqui é a última parte técnica, onde tem a assinatura, tem as datas, tem os horários aí que nós trabalhamos junto com o cliente. Depois disso, esse é o relatório gerado, tá? Então, aqui uma ordem de serviço, onde todas as informações são, aí, felizmente, bem preenchidas, né? Não temos mais esse problema. Conseguimos colocar uma informação que quem tem acesso ou quem vende serviço sabe da dificuldade, que muitas vezes o nosso trabalho é intangível, então precisamos aí de um pouco de evidências para trabalhar com esse cliente, deixar isso muito mais mastigado para ele, visualmente importante. Então, aqui na parte de baixo, essas fotos, isso é uma coisa muito boa. Foi uma mudança, de verdade, repetindo, foi muito boa, porque isso traduz o que exatamente nós fizemos. Se teve algum problema naquele momento, nós também deixamos documentado, tá? Aqui um relatório, né, a continuação, então, toda a parte que tinha de cálculo, hoje já o software faz exatamente isso para nós, tá? O processo foi inteiro validado, então não temos mais o problema de ficar aí perdendo tempo com conta ou algo mais, né? E aqui a finalização do contrato. Temos aí na parte de baixo a assinatura, então, de um técnico e da pessoa responsável que fez esse trabalho, né? Na verdade, fez esse trabalho não, que ou acompanhou ou é a pessoa responsável por receber esse processo. Então, aqui, falando um pouco agora sim, dos ganhos dos clientes da CCL, né? Para vocês terem uma ideia, a CCL realiza por mês aí por volta de 1.600 certificações, tá? O índice de satisfação dos nossos clientes em relação a esse quesito, que foi a implantação do software, em quase todas as perguntas que nós fazemos, o resultado é nota 10. Então, isso é uma satisfação muito grande que nós tivemos e conseguimos também resolver um problema do cliente, obviamente, né? Diminuímos muito o trabalho que a equipe administrativa tinha com as emissões da ordem de serviço. Imagina vocês, eu ter que emitir 1.600 relatórios de certificação, tendo 4 páginas ou 6 páginas e tudo isso impresso. Era um trabalho árduo, sim, várias impressoras trabalhando, equipe colocando informação, aí quando você tem uma impressão com erro, o que acontece? Basicamente é lixo, né? Então, essa melhoria e o ganho foi muito bom. Redução com compra de formulários contínuos, isso é óbvio, né? Não temos mais essa tarefa e não temos mais essa necessidade de compra. Uma coisa que eu não deixei aqui, queria comentar, nós tivemos na equipe uma profissional que, com essa redução, ela não precisou mais ajudar essa equipe, então nós conseguimos realocá-la para uma área que aí ela pudesse ser um pouco mais útil para nós e um pouco mais importante.
mais uma vez falando, não temos problema com a caligrafia dos técnicos, né? Hoje é uma coisa muito boa. E o ganho de produtividade, de uma forma geral, eu digo que foi bastante sensível, foi bastante importante para nós. Aqui, quase finalizando com vocês, lidando com esse momento, a quarentena para nós também, obviamente, foi bastante inusitado para a nossa empresa, né? Nós precisamos nos adaptar a algumas coisas. Muitos clientes deixaram de fazer o trabalho conosco por não ter uma necessidade ou para a fábrica estar fechada. O ramo alimentício, no começo, foi bastante complicado, a parte oncológica, a parte hospitalar, no início também. E nós tivemos que nos adaptar ao atendimento à parte da saúde, porque a saúde começou a gerar uma necessidade muito grande de atendimento e, para nossa surpresa, os atendimentos eram assim, as pessoas solicitavam, quem tinha contrato pediu trabalho basicamente de um dia para o outro, nós não tínhamos mais a possibilidade de fazer isso de uma forma programada e a necessidade então de fazer essa atuação ao cliente foi muito rápida, tá? Então a parte de saúde ela conseguiu dar uma ajuda e suportou a nossa empresa nesse momento difícil. Então, aqui finalizando com vocês, achávamos que a falta de um profissional de TI na CCL seria um fator extremamente negativo para a fase de implantação e validação do sistema, porém a realidade de verdade foi muito diferente, nós tivemos um resultado muito bom. Então, assim, eu agradeço, eu finalizo a minha apresentação com vocês, espero ter conseguido trazer aí um cenário dessa transformação, aí eu sei que o tempo é muito curto, aí por volta de 20 minutos, apesar da nossa empresa ser líder nacional, a nossa empresa é de pequeno porte. Então, quem tiver aí do outro lado com a mesma dúvida ou com a mesma insegurança que eu tinha no passado, eu digo, coloca o pé no acelerador, que vai dar certo. Tá bom? Então, olha, pessoal, eu agradeço o tempo que eu tive aí com vocês. E agora, se tiver alguma dúvida, aí o moderador pode fazer esse trabalho e eu tento responder o que for possível, tá bom? Fantástico, Alcir, fantástico case. A gente tem, pessoal, só lembrando, a gente tem, para quem está no Zoom, tem as perguntas e respostas, question and answer, que vocês podem fazer. Através do YouTube também podem fazer perguntas. No final de cada apresentação, a gente também faz uma enquete para quem está no Zoom para responder. Alcir, tem uma pergunta aqui sobre essa transformação, né? Era tudo muito papel, né? Esse papel, talvez uma via vinha para vocês, né? E os dados, etc. Só que isso está em papel, não sei se vocês colocam em algum sistema, as métricas tal, mas hoje com o Office Track te possibilita você extrair um relatório para ver todos as certificações feitas, com todos os dados feitos, não sei se isso era feito anteriormente. Então, aqui são duas perguntas. Uma, para quem está ali na administração, no back-office, a mudança do papel para o eletrônico, de tirar agora resultados online, né, que você pode, enfim, fazer dashboards, gráficos, etc. E segundo, a mudança em campo. Além de não precisar mais do papel, da caneta, etc., você tem um celular hoje. Como foi a mudança do pessoal em campo também para fazer a certificação? Essas duas perguntas. Tá bom. Falando um pouco do nosso back-office, isso facilitou demais a nossa vida, porque a partir do momento que eu faço um atendimento ao cliente, imagina que seja um cliente novo, eu já deixo a base de dados dele no meu sistema e os demais atendimentos é só eu puxar essa base de dados. Então, eu não preciso mais fazer nenhum tipo de digitação, tá? A não ser, claro, imagina um cliente que tenha um equipamento e aí ele adquire um outro equipamento. Então, eu vou lá no meu sistema, insiro um equipamento e, claro, a partir daí sai. Como os nossos contratos, eles normalmente são trimestrais, quadrimestrais ou semestrais, o que acontece é que a base de dados do meu cliente, ele basicamente não muda. Isso é uma característica do nosso negócio. Então, para o back-office foi importantíssimo e muito fácil de trabalhar. Para a equipe técnica, eu vi uma coisa muito importante. Como a minha equipe técnica são jovens, eu digo jovens aí, eu não tenho uma equipe muito antiga, tá? De trabalho. Claro que tem pessoas que trabalham comigo há mais de 25 anos, mas são pessoas jovens ainda. Então, a tecnologia foi uma coisa muito fácil para eles. Eu, que sou um pouco mais antigo, para mim foi um pouco mais difícil.
mas a aprovação do projeto ficou para mim. Mas eles trabalhando isso no dia a dia, falando de uma maneira muito franca e sincera com vocês, a facilidade de trabalho foi muito grande para eles. É uma mudança de cultura, obviamente, porque estavam acostumados ao longo do tempo a preencher papel. Claro que tem aí um tempinho, não sei mensurar quanto foi, 1 mês, 2 meses, eu não sei te dizer. Mas a partir do momento que eles se adequaram à ferramenta, eu vou dizer que eu não tenho mais nenhum problema de campo. Legal. Não sei se assim eu consegui responder a quem fez a pergunta, para ver se era isso mesmo que a pessoa gostaria de escutar, se eu conseguir responder. Não teve um impacto muito grande na mudança, né? Assim, quer dizer, o impacto para eles foi do papel para a tecnologia, como eles estão acostumados com a tecnologia, né? Para eles não tiveram nenhuma dificuldade em usar e tal. Legal, bacana. Foi isso. As dificuldades que tinham, as dificuldades básicas de uma implementação. Vou tentar dar um exemplo. A pessoa faz 5 equipamentos de segurança biológica. Ele diz, ok. Aí ele faz o primeiro, não consegue para o segundo. Bom, ele não consegue para o segundo porque ele não sabe para o segundo. Então, ele tem essa dúvida. Aí, nós damos... claro que tiveram um treinamento também para isso, mas sabe quando a gente faz treinamento, a hora que você vai usar, as dúvidas aparecem, não é? Então, são coisas assim. Aí, ligavam para nós, aí a gente dava uma resposta, ou às vezes a pergunta era um pouco mais importante, e como eu disse no meu texto, existia ali realmente uma falha, talvez uma falha de processo, uma falha que nós não vimos. Aí a gente levava para vocês faziam essa mudança e aí me disponibilizava isso com isso sanado. Então, eu acho que foi bastante salutar para todos e foi bastante tranquilo, viu, essa modificação e essa transformação. Legal. Mais uma pergunta aqui. E por questão de tempo, pessoal, estourou o tempo, eu vou fazer só essa pergunta. Sobre controle. Eu não quero ser controlado, vigiado, enfim. Isso foi um problema para o pessoal? O fato de usar um aplicativo, você vê a localização? Nós já tínhamos alguns outros softwares que faziam isso, porque eu trabalho com equipe em campo. Então, quem está na gestão de equipe em campo sabe a dificuldade que é administrar uma equipe em campo, tá bom? Quem que não tem uma equipe em campo que o profissional sai da rota e vai fazer uma outra coisa particular? Isso é, né? Padrão de todo mundo. Então, nós já tínhamos outro software. Os carros são rastreados, os celulares já eram rastreados. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de problema eu não tive com eles, porque isso já fazia parte da nossa cultura. Legal. Alcir, quero te agradecer demais. Muito obrigado por trazer todo esse conhecimento. Tá certo. Valeu. Vamos. Eu agradeço vocês também pela oportunidade. Espero que o teu público, como eu participei com vocês aí no ano passado e eu vi um case de uma pessoa lá de verdade bastante importante, apesar da empresa dele ser uma multinacional gigantesca, quando ele disse dos ganhos que ele teve, eu dizia, se ele teve lá, eu vou ter na minha pequena também. Não, então... bacana. O teu relato é muito importante, porque às vezes as pessoas podem pensar, olha, eu tenho uma empresa pequena, isso aqui é para multinacional e tal, mas não. Pelo fato do Alcitrec ter essa flexibilidade, você encaixa numa empresa pequena, média, grande, do mundo inteiro, ou só numa cidade, né? Isso que é bacana. Claro. E como você ressaltou várias vezes, você não precisa ter uma equipe de TI para fazer essa implantação e tal, né? No meu texto, eu até, de uma certa maneira, peço desculpa, mas eu queria salientar muito isso. Eu escrevi 3 vezes dizendo que não temos uma equipe. É justamente para isso, para incentivar as pessoas que têm algo parecido com o que eu tenho, de dizer, puxa, é possível, vamos agarrar, mas claro que tem as suas dificuldades, óbvias, mas é bastante tranquilo, viu? Não é uma coisa que dá para arrancar os cabelos nem ficar de cabelo branco. Legal. Obrigadão, Alcir. Muito obrigado a vocês. Bom dia. Grande abraço.